Olá, gente. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Décios na área. Nesse vídeo, abordando o governo de Juscelino Kubitschek, que, para chegar ao poder, ganhou as eleições do ano de 1955, mas a sua posse enfrentou grande oposição do exército. Para entender isso, é preciso que lembremos algumas coisas que são relevantes. Primeiro, lembrar que com a morte de Getúlio assumiu o governo o vice-presidente João Café Filho. As eleições presidenciais de outubro de 55 elegeram o ex-governador de Minas Gerais, o JK, Juscelino Kubitschek, pelo PSD, e como vice, João Goulart, do PTB, ex-ministro de Trabalho do governo Vargas. A disputa política após o suicídio de Vargas deu novo fôlego para os getulistas. Juscelino e Jango expressavam a volta ao poder do trabalhismo. O período eleitoral foi marcado pela sugestão dos udenistas e, com apoio de setores militares, de uma candidatura consensual. Era a fórmula, segundo seus defensores, entre eles Carlos Lacerda, de apagar a herança de Vargas e a tensão política vivida naqueles anos. Juscelino, no entanto, articulou sua candidatura e não aceitou a proposta. Buscou o apoio do PTB, que indicou João Goulart para vice. Juscelino venceu as eleições com pouco mais de 35% dos votos. Os adversários de Getúlio, entretanto, tentaram impedir a posse do presidente eleito, tentando passar no Congresso a exigência de um resultado eleitoral que obtivesse a maioria absoluta dos votos. A emenda não prosperou. Transcorrida a vitória eleitoral em outubro de 55 e a posse de JK em janeiro de 56, o país viveu momentos de tensão política e incertezas quanto ao desfecho da transição. O presidente Café Filho, com problemas de saúde, afastou-se do cargo em novembro de 55 e, em seu lugar, assumiu Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. Enquanto isso, articulou-se uma conspiração que impediria JK de chegar à presidência. O general Teixeira Lott, ministro da Guerra, defensor da legalidade constitucional, desbaratou a conspiração. Lott agrupou e liderou as forças legalistas e o exército depôs o presidente Carlos Luz. A justificativa para a sua ação foi a necessidade de se manter a legalidade, ou seja, a posse do presidente eleito JK. No breve período entre a deposição de Carlos Luz e a posse de JK, o Brasil foi governado por Nereu Ramos, vice-presidente do Senado, até janeiro de 56, quando os eleitos assumiram seus cargos. É importante dizer ainda que o governo JK foi desenvolvimentista. Juscelino Kubitschek traçou seu governo dentro de uma política de desenvolvimento baseada no crescimento industrial. Seu lema foi alcançar o desenvolvimento de 50 anos em 5, o tempo de seu mandato. O conjunto de ações para se atingir esse resultado estava no plano de metas. O planejamento e execução dos projetos de desenvolvimento estava a cargo de órgãos como o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Também colaborou para o plano a criação do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ligado ao Ministério da Educação e que reunia intelectuais nacionalistas. Outra importante contribuição para a criação de projetos desenvolvimentistas veio da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Uma comissão criada pela ONU para analisar as diferentes políticas de financiamento junto às instituições financeiras e auxiliar no desenvolvimento dos países do continente. E onde que entra a questão do nacionalismo nisso tudo? Muitos historiadores falamos em nacional-desenvolvimentismo. Vamos entender. Ao observar o quadro de modernização do Brasil desde 1930, incluindo a política de substituição de importações adotada no período, os órgãos planejadores notavam que alguns pontos estruturais dificultavam o crescimento permanente da economia brasileira, levando a crises cambiais e inflacionárias que marcaram o período.
O plano de metas era dividido em 5 grandes áreas: energia, transportes, indústria de base, educação e alimentação. As 3 primeiras concentraram as atenções e os recursos de JK, destacando então o setor de energia, transportes e indústria de base. O Estado brasileiro investiu em obras de infraestrutura e não fazia restrições ao capital estrangeiro para viabilizar o plano de metas. O objetivo era juntar Estado e setor privado para gerar um alto crescimento econômico e, assim, cumprir o slogan da campanha de JK. Qual slogan? 50 anos em 5. Agora, algumas observações são necessárias. No governo JK, a indústria se expandiu e se diversificou, mas o surto desenvolvimentista não foi acompanhado pela distribuição de riqueza de forma igualitária. A estrutura agrária permanecia inalterada e as formas de trabalho no campo eram precárias, sem o devido reconhecimento de direitos similares ao dos trabalhadores urbanos. A concentração fundiária começou a ser vista como responsável por grande parte dos problemas nacionais. No interior de Pernambuco, por exemplo, surgiram as ligas camponesas, lideradas por Francisco Julião, que reivindicavam a realização da reforma agrária. Intelectuais de esquerda defendiam a organização dos trabalhadores rurais e alertavam para o problema da concentração de terras. O governo JK, embora pressionado, não apresentou resposta concreta ao problema, apesar de setores do PTB terem encampado a bandeira da distribuição de terras. A oposição udenista, sob a liderança de Carlos Lacerda, criticava o crescimento inflacionário e denunciava esquemas de corrupção no governo JK. As acusações minavam a aura de crescimento e desenvolvimento econômico e foram o mote para a campanha de seu sucessor, o ex-prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, eleito presidente em 1960. Nota, então, que as obras e os gastos públicos de JK trouxeram otimismo, desenvolvimento, urbanização e aumento da qualidade de vida de parcelas da população. O Brasil cresceu quase 8% em média entre 1957 e 1960, mas o governo não deu a devida atenção às zonas rurais, o que estimulou mais êxodo para as cidades e, consequentemente, inchaço e favelização. O presidente ainda deixou como legado o endividamento do país e uma inflação que não parava de subir, de 7% ao ano em 1957 para quase 40% em 1959. Para induzir tanto crescimento, o Estado torrava dinheiro e gerava carestia. Assim, nas eleições de 1960, ganhou Jânio Quadros pelo PTN, apoiado pela UDN, e havia também, naquele contexto, eleição para vice-presidente. Isso mesmo, o povo então votava 2 vezes, votava para presidente e votava para vice-presidente. E para vice-presidente ganhou mais uma vez João Goulart pelo PTB. Ele que era aliado político, afiliado político de Getúlio Vargas e já havia sido, como já afirmamos, vice-presidente no governo de JK. E Jânio Quadros, o que dizer sobre ele? O que destacar sobre esse político? A carreira política de Jânio Quadros foi meteórica. Ele havia sido prefeito da cidade de São Paulo, eleito em 1953, depois governador do estado em 55. Seu estilo personalista fez com que ele estivesse acima de partidos políticos e suas medidas de governo, na prefeitura, no governo de estado e depois na presidência, eram polêmicas e de cunho moralizante. Jânio, que era do PTN, Partido Trabalhista Nacional, teve o apoio da UDN e ganhou a eleição com um jingle que se tornou histórico, em que dizia na canção: varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira,
que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Com esse jingle, o sucesso foi total e não deu outra. Jânio Quadros ganhou a eleição de 1960. Eleito em 60, realizou um governo completamente polêmico. Jânio, inclusive, teve um mandato curto. Em janeiro de 1961, o presidente tomou posse e, em agosto do mesmo ano, renunciou em um dos episódios menos esclarecidos da República Brasileira. O governo Jânio, com forte apoio popular, instaurou processos administrativos para investigar a corrupção no governo anterior. O vice, Jango, chegou a ser alvo dessas investigações. Nas pastas militares, os nomeados por Jânio Quadros eram do grupo que fazia oposição aos nacionalistas. As investigações sobre corrupção, inclusive, estavam sob controle dos militares. Na economia, o presidente abandonou políticas de combate à inflação. Essas medidas tinham o aval do FMI e controlavam os gastos do governo, mas, por sua vez, geravam restrições entre os trabalhadores. Jânio tentou governar sem o apoio dos partidos políticos. A UDN, que apoiou sua candidatura, sentindo-se desprestigiada e sem poder, por meio de Carlos Lacerda, questionava os rumos do governo. No âmbito externo, Jânio Quadros adotou a política externa independente, que apregoava a autonomia do Brasil, estimulava o país a manter relações em todos os países do mundo e visava a diminuição da influência dos norte-americanos. Essa política de maior autonomia externa também existiu em outros países do chamado Terceiro Mundo. Jânio Quadros restabeleceu as relações diplomáticas com a União Soviética, interrompidas no governo do presidente Dutra, condenou a tentativa de invasão dos Estados Unidos a Cuba e condecorou, num ato extremamente polêmico, o líder Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. As medidas externas elevaram o tom das críticas a seu governo pela aproximação com os países comunistas. O governo de Jânio era a expressão de linhas contraditórias que não inspiravam confiança nos possíveis aliados. À direita e à esquerda, o presidente conseguia gerar desafetos e não construiu uma maioria sólida no Congresso Nacional, dificultando a aprovação de medidas que interessavam ao governo. O presidente também tomou medidas polêmicas com intuito moralizador, proibiu o uso de biquínis em desfiles e nas praias, além das brigas de galo. Jânio costumava enviar bilhetes a seus auxiliares para expressar suas ordens. Depois de apenas 7 meses no poder, surpreendeu a nação ao renunciar por carta ao cargo de presidente da República em 25 de agosto de 1961. Alegando a pressão de poderosas forças ocultas, o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, declarou vago o cargo que foi ocupado interinamente por Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, pois o vice-presidente João Goulart estava em visita oficial à China. Uma das hipóteses mais comentadas à época por especialistas é a de que Jânio, com seu forte personalismo, acreditava que as massas sairiam às ruas pedindo sua volta. Dessa forma, ele poderia pressionar o Congresso e governar com maior independência em relação ao poder legislativo. No contexto de sua renúncia, Jânio chegou a declarar: "Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando neste sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou difamam, até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade." Muito bem, é dado o encerramento agora desta videoaula. A todos que tiveram a paciência carinhosa em nos acompanhar, um muito obrigado, um grande beijo, fiquem com Deus.